E aí, pessoal? Joia? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto, né? A gente viu uma aula 1, já está disponível para vocês, né? E a gente viu lá a questão da introdução à estatística, conceitos básicos. Hoje a gente vai partir para a parte de organização de dados, tá? Então é bem a sequência do material que a gente tem. Tudo bem, pessoal, né? E vamos ver um pouquinho mais de definições básicas, né? Um pouquinho mais de continha hoje, tá? Bom, então a gente tem organização e apresentação de dados, então a gente vai ver como organizar e como apresentar esses dados, né? É super importante a gente saber, uma vez que identificou a variável, né? Se é quantitativa ou qualitativa, saber, né, organizar esses dados e assim como também saber apresentá-los. Tudo bem? Então, eu sempre mostro esses dados assim, que são os dados de coleta, né? Então, tem dados de teor de gordura fecal, gramas por 24 horas, são 43 crianças, né? Quando a gente vê a olho nu, né, fica difícil da gente ter uma ideia do que está acontecendo com esses dados, né? Qual é o padrão que está acontecendo, né? Os valores de teor de gordura estão próximos de 1,6, estão próximos de 3,7, né? Qual o maior valor? Se fossem mais de 43 crianças, para enxergar um maior valor, para enxergar um menor valor, ia ser um pouquinho difícil, né? A mesma coisa, por exemplo, peso de 24 tainhas, né? Então eu peguei aqui 24 tainhas e estou avaliando o peso delas. A olho nu fica, né, fica difícil. A gente vai ter que fazer um serviço aqui de organização, né, para poder tratar esse conjunto. Assim como a gente tem para o caso de variável quantitativa, a gente tem para o caso qualitativo também, né? Então aqui eu tenho um exemplo de tipo de reprodução de peixes, né, num determinado tanque. Então você observa aqui uma variável, né, com resposta de classificação, ou seja, uma qualitativa, tá? Quando a gente junta tudo isso, a gente tem um banco de dados. Então, o nosso banco de dados, isso eu estou botando num contexto mais genérico possível, sempre vai ser, né, colocado aqui variáveis quantitativas, variáveis qualitativas, ou só quantitativas, ou só qualitativas. Vai depender do problema que você tem, né? Mas sempre representando esse primeiro indivíduo aqui, né? Na primeira linha o primeiro indivíduo, segunda linha o segundo indivíduo, no caso aqui são de peixes, né? Então você tem aqui o peso desse peixe com o tipo de reprodução que ele faz e o hábito alimentar dele, tá? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar o banco de dados e pensar em fazer algum resumo, tirar alguma conclusão, olhando para essa tabela aqui, às vezes fica bem complicado. Tá? Então, essa que é a nossa ideia daqui. Esses dados que a gente estava observando, que a gente observou, né, são chamados de dados brutos. Eles não sofreram nenhum tipo de síntese ou análise ou resumo, né, independente da natureza, né. Você pode ter variável qualitativa nesse formato, você pode ter variável quantitativa nesse formato também. Eles podem também ser chamados de dados não agrupados, né? Mais na frente a gente vai ver o que seria um dado agrupado, né, para ficar um pouquinho mais claro. Bom, então a organização dos dados, pessoal, né, ela vai funcionar você colocando essas informações em tabelas e gráficos, né? A gente vai ver também as medidas de resumo mais para frente, mas hoje a gente vai fechar só nisso aqui, né? Então, a partir desse conjunto de dados, a gente pode ver, né, essas informações, se elas são semelhantes, se elas são distantes, né? Se está tendo um padrão, se não está tendo um padrão. Então, é nesse sentido que a gente faz um gráfico, faz uma tabela, né? Então, existe uma forma certa de fazer uma tabela. Tem normas para construção de tabela, tem o tipo de variável também influencia, entre outras coisas. Tá? Então é super importante a gente seguir esses passos, né? O formato de tabela, de norma de tabela que eu vou passar para vocês aqui é o formato que se usa pela BNT, tá? Então, vamos começar pelas tabelas de frequência, tá? Então, você vai construir uma tabela a partir dos dados brutos, em que você vai pegar aqui, né, a frequência de cada observação. Essa que é a ideia. Então, para cada
valor obtido no seu conjunto de dados, você vai ver quantas vezes ele se repete. Valor ou classificação, né? Eu falo valor porque você pode ter tanto uma variável quantitativa quanto uma variável qualitativa, tá? Então, uma tabela de frequências, ela sempre vai ter esse formato aqui, né? Ela tem título, tabela. Se você está no texto, então seria tabela 1 para mim. Título da tabela, né? Aqui você tem o corpo da tabela, representando o nome de cada coluna. Então, essa coluna aqui é da minha variável, essa aqui é da minha frequência observada, frequência percentual, né? Frequência acumulada e frequência percentual acumulada, tá? Em seguida aqui, pessoal, eu tenho esse valor 1, valor 2, ó, que eles representam o seguinte para mim, né? A minha variável vai apresentar valores ou classificações. No caso, por exemplo, de idade, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 32 anos, são exemplos de valores. Mas, por exemplo, no caso de uma variável qualitativa, né, masculino e feminino representam esses valores aqui também, tá? E aí basta substituir esse valor pela nomenclatura da variável em questão, contar a frequência, calcular a frequência percentual e as outras seguintes, tá? Então, só para a gente dar nome aos bois aqui, o meu FI é a minha frequência absoluta, né? Meu FI% é a frequência absoluta percentual. Você vai pegar a frequência absoluta da categoria I, né? Dividir pela soma das frequências, em que a soma das frequências é o meu tamanho amostral, tá? É o meu Nzinho. Se você quiser substituir por N aqui, pode. E vamos multiplicar isso aqui por 100. Se você não multiplicar por 100 aqui, você vai ter uma frequência relativa. Em geral, a gente apresenta, né, nas tabelas e gráficos o formato percentual por cento, tá? Então, eu vou mostrar o formato mais usual para vocês. A frequência acumulada, né, absoluta acumulada, ela é obtida usando a soma das frequências absolutas, né? Então, a frequência acumulada até a categoria I ou até o valor I, né, você vai somar todas as frequências até a frequência I, tá? Então, a gente já vai entender como é que isso aqui funciona, né? E a frequência absoluta acumulada, né? Basta você fazer o cálculo da frequência percentual para cada categoria, né? E depois fazer o cálculo acumulado dessas frequências percentuais, tá? De forma super simples. Assim como você acumula a frequência absoluta, você pode acumular a frequência percentual também. Bom, pessoal, então aqui o primeiro passo, né, que a gente tem que tomar aqui seria a ordenação desses dados aqui, né? Eu preciso ordenar esses dados aqui, então eu vou ter que fazer um rol aqui, ó, tá? O meu rol vai ser pegar do menor valor até o maior valor. Então, observem aqui que o menor valor, ó, da minha lista de valores aqui, de idades aqui, é o valor 18, ó, tá? O segundo é 19, tá? O número 20, ele aparece duas vezes. Professor, bota duas vezes? Bote duas vezes, tá? São duas pessoas distintas. Tudo bem? 18, 19, o 20 só aparece duas vezes, ó. Uma coisa que você pode fazer é ir riscando assim, só para dizer que você já pegou esses valores para não se confundir depois. O 21 aparece três vezes, ó. Então, ó, 21, 21, 21, tá? Pode tirar ele daqui também. O 22 duas vezes, tá? E o último, o 23. Pronto, tá? Então, esse é o formato do rol, né? Essa é a estrutura que você vai fazer aqui, tá? Bom, feito o rol, pessoal, aí a gente vai construir nossa tabela, né? Então, vou montar aqui uma tabelinha, tá? Tabelinha. Então aqui eu tenho tabela, sempre título, tá? Então, frequências das idades.
tá? O nome da variável aqui que vai entrar é idade. Tá? Frequência que eu vou colocar primeiro aqui é a frequência absoluta. Tá? Então, vamos primeiro fazer o cálculo da frequência absoluta, depois a gente vai organizando. Então, o primeiro valor do meu conjunto de dados aqui, ó, se a gente olhar para cá, ó, é o que? É 18. O 18 aparece quantas vezes? Uma vez. Aqui no meu banco de dados, o 19 aparece somente uma vez. Ó. Tá? O 20 aparece duas. O 21 aparece 3. Tá? O 22 aparece duas vezes. E o 23 aparece somente uma vez. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, essa é a nossa tabela, né? Aí eu vou passar uma linhazinha bem aqui, tá? Pronto, eu vou colocar o meu total aqui. Tudo bem? Bom, vou somar o número de valores, né? A soma das frequências vai me dar o meu N amostral. Então aqui eu tenho 2, 4, 7, 9, 10, tá? Então eu botei 10 valorizinhos aqui, tá? Só para a gente poder trabalhar, né? Para a gente poder exercitar isso daí, né? E organizar direitinho. Feito isso, pessoal, ó, a gente vai fazer agora, ó, vamos passar uma linha bem aqui, vamos fazer a nossa frequência absoluta percentual. Então, a nossa frequência absoluta percentual, gente, né? Ela vai ser o que, ó? Vou pegar a frequência absoluta da classe 1 e vou dividir pelo total, né? E multiplicar por 100. Então vai ser 1 dividido por 10, tudo isso vezes 100, tá? Mesma coisa para cá, 1 sobre 10 vezes 100, 2 sobre 10 vezes 100, 3 sobre 10 vezes 100, 2 sobre 10 vezes 100, e o último aqui, vezes 100 também. Tá? Então, esse primeiro pedacinho aqui, né, ele é equivalente a quantos por cento? 10%. Aqui é 10%, 20%, 30%, 20% e aqui 10%. Tá? A soma de todas as frequências percentuais tem que dar exatamente 100%. Tá? Então, esse é o formato da nossa frequência percentual. Tudo bem? A próxima frequência é a frequência absoluta, né, acumulada. Tá? Eu boto um F minúsculo aqui e aqui é um F maiúsculo, tá? Representando a nossa frequência acumulada. Então, a gente vai fazer a seguinte estratégia. Ó. Até 18 anos, eu tenho quantas pessoas? Aí eu vou olhar para a frequência aqui. Ó. Tenho uma. Então, até 18 anos, acumulando até a primeira categoria, eu tenho somente uma pessoa. Até 19, eu tenho que pegar de 19 e para trás, né? Então eu tenho 1 no 19 mais 1 na categoria de 18 anos. Então vai ser 1 mais 1, que é 2. Tá? Até 20 anos, mesma estratégia. Somo todos, inclusive de 20, né? Então vai ser o seguinte, eu já tenho 2 acumulado até 19 anos, mais os 2 indivíduos do de 20, 4. Beleza? Já tenho 4 acumulados até 20 anos,
somando com o de 21, que são 3, aqui eu vou para 7. Ok? Até 22 anos, então eu já tenho 7 acumulados, mais 2, isso é igual a 9. Tá? E até 23 anos, ó, eu já tenho 9 acumulados, mais 1, que vai dar o meu próprio tamanho amostral, que é 10. Tá? Então, eu não preciso fazer soma, eu posso só fazer um tracinho bem aqui, só para poder representar. Tá? Então, fecho aqui e vou continuar, porque agora, né, fica faltando somente uma frequência para a gente finalizar, que é a frequência acumulada percentual, né? Então, frequência percentual acumulada. Assim como eu acumulei a frequência absoluta aqui, eu vou acumular aqui a frequência percentual. Então, se eu tenho 10% do meu total até 18 anos, né? Até 19 vou ter 10 acumulados mais 10, que é igual a 20%. Tá? Até 20 anos, né? Eu já tenho, olha, 20% já dos dados até 19. Então eu vou pegar os 20% que eu já tenho acumulado, mais os 20, tá? Da categoria de 20 anos, ó. Porque esses 20 aqui, pessoal, que eu já acumulei, ele está englobando 19 e 18, tá? Então, aqui eu vou para 40%. Eu já tenho 40% acumulado. Até 21, basta eu somar o 30, ó, que aí eu acumulo até 21 também. Tá? Então, aqui eu vou ter 70%. Né? Até 22 eu já tenho 70 mais aqui 20, né? E isso aqui é igual a 90%. E o último, pessoal, eu já tenho 90% acumulado mais 10, né? Isso aqui é 100. Como é para ser esperado, né? Se eu somar os percentuais aqui, vai dar 100%. Se eu acumular os percentuais, a última categoria vai ser o 100%. Se eu acumular os absolutos aqui, a última categoria vai ser o tamanho amostral. Tudo beleza? Então, esse é o formato da tabela de frequências que você vai fazer. Frequência absoluta percentual, frequência acumulada percentual. Tudo bem? Vamos lá agora lá para nossa, vamos voltar lá para o nosso slide, tá? Bom, pessoal, então aqui a gente volta, né, para o nosso slide, a tabela que a gente montou lá no exercício, essa daqui, né? Deixa eu só passar ela aqui. É essa daqui, tá? Então, fique à vontade para replicar esse exercício, né? Ele é um exercício super simples e dá para você trabalhar bem legal, tá bom? Esse aqui é um outro exercício para vocês, que vocês vão construir a tabela de frequência para mim também, né? Só que agora você está dispondo de uma variável que tem natureza qualitativa, tá? A gente já viu essa variável lá em cima. Basicamente agora você vai contar, né, o número de vezes que cada resposta da variável tipo de reprodução apresenta. Verificar a frequência absoluta. Não se preocupe com a ordem, tá? Relaxe com respeito à ordem, né? E depois disso montar a tabelinha para mim, tá? Então, eu tenho a resposta aqui, eu já ensinei como é que faz no caso anterior, né? Então, a resposta seria essa, esse seria um formato aqui, mas tentem fazer, né? Tentem organizar isso daí, é um exercício que ele é super simples, não vai exigir muito de você. Se você puder parar o vídeo um pouquinho antes aqui, né? Fazer a continha, depois continuar, né? Seria bem legal para você exercitar, tá bom? Mas já tem a resposta aqui para você depois comparar, conferir, tá? Bom, vamos entrar agora na parte de organização de dados com respeito à parte gráficos, né? E são gráficos para tabelas de frequência, tá? Então, eu falo isso porque lá na frente a gente vai ver outro tipo de gráfico, né? E não necessariamente é para uma tabela de frequência, tá? Então, o que é interessante a gente olhar para uma tabela, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a distribuição de pacientes potencialmente suicidas, né? Então,
o que a gente poderia olhar para uma tabela? Primeiramente, né, a gente poderia já frisar aqui, por exemplo, no maior valor, né? O maior valor aqui são de uma frequência absoluta aqui de 75 para serviços gerais, né? E o menor valor entre os aposentados, tá? Ok? Então, um outro ponto que a gente poderia ver é o percentual, né? Então a gente já tem um valor aqui, né, de 20, quase 25%, somente se referindo à profissão de serviços gerais, né, que são pacientes potencialmente suicidas, né? E aqui pouco mais de 0,5%, né, 66, quase 7%, 0,7% de pacientes potencialmente suicidas para aposentados, né? Então isso já é uma forma de a gente interpretar uma tabela. Com respeito à frequência acumulada, olha o que ele diz aqui, ó. Até serviços gerais já tenho 75 pessoas. Até doméstica, ou seja, eu estou somando esse mais esse, e eu tenho 130. Até do lar, né? Eu tenho 75 mais 55 mais 53, que dá 183. Tá? E assim por diante. Então a frequência acumulada, ela diz assim, olha, até a determinada categoria eu tenho tantas pessoas. No entanto, pessoal, quando a gente olha para o quantitativo, assim, absoluto, a gente perde noção do todo. Por quê? Quando a gente pega aqui, ó, olha, 24,83% de serviços gerais. Doméstica, 43,5%, acumulando aqui, ó, tá? Já em doméstica. E acumulando até do lar, olha só quantos por cento dos dados eu tenho já até a categoria do lar. Ou seja, se você parar para pensar, serviços gerais, doméstica e do lar são bem parecidos, né? São atividades bem similares, né? Então, observe que eu já tenho mais da metade do meu conjunto de dados aqui, né, para essas profissões como classificadas, né, como pacientes potencialmente suicidas. Então, isso é uma interpretação, isso é uma coisa que você poderia, né, usar como interpretação, né? Então, eu mostrei agora, acabei de mostrar um exemplo do uso da frequência acumulada. Aí tu pode pensar assim, poxa professor, mas a tabela está muito grande, eu não consigo enxergar direito, é muito número, muito tal, não tem como a gente exemplificar isso daí? Tem. E o primeiro gráfico que eu mostro para vocês aqui, né, é o gráfico de barras, né? O gráfico de barras, ele é um gráfico, né, em formato dessas barrinhas assim, né? O ideal é que sempre tenha esse formato aqui, tá pessoal? Nome no eixo, tá? Nos eixos aqui, tanto no caso da variável, assim como da frequência que você está utilizando. Por quê? Porque você poderia usar uma outra frequência aqui, uma frequência percentual. A acumulada não daria para fazer esse exercício aqui, tá? Não para esse momento, poderia pensar numa outra estrutura. E o gráfico de barras ele é muito adequado quando você tem variáveis qualitativas com muitas categorias ou quando o nome dessas categorias for muito grande, né? Às vezes são muitas categorias, mas o nome é pequenininho, aí talvez daria para a gente fazer uma outra coisa. Mas quando tem um nome dessa resposta muito grande, por exemplo, aposentado, autônomo, lavrador, desempregado, emprego especializado, é grande, né? Então, para a gente apresentar de uma forma melhor, de uma forma mais organizada, seria mais viável você fazer o gráfico de barras. Então, só recapitulando, né? Sugestão: variáveis com muitas categorias de resposta e ou quando o nome dessa resposta, né, ele é grande. Aí você tem que avaliar isso daí, tá? Você tem que dar uma avaliada nisso, fazer o gráfico. Se você demorar muito tempo para entender o gráfico, é porque o gráfico talvez não esteja adequado, tá? Então essa aqui é a estratégia. O segundo gráfico que eu mostro para vocês é o gráfico de colunas, né? Observem, eu estou usando aqui para variável de tipo de reprodução e o percentual. Olha, eu mudei a frequência aqui, agora eu estou na frequência percentual agora, né? Então, ovíparo 20%, ovovivíparo 25%, 35% ovolíparo, vivíparo 20%, né? Nome da variável aqui, nunca esquecendo do título do meu gráfico, tá? Diferente um pouquinho do gráfico de barras, o gráfico de colunas ele é
mais adequado quando você tem poucas variáveis, né? Uma variável com poucas categorias, na verdade, né? Então, aqui você observa que você pode até ter um nome grande nas respostas, mas se forem poucas respostas, dá para encaixar um gráfico de colunas aqui, né? Ou nessa mesma situação poderia fazer até um gráfico de barras, né? Isso você vai ter que avaliar, você vai ter que pensar, fazer os dois e ver o que encaixa legal. Tá? Então, gráfico de colunas adequado quando você tem uma variável com poucas categorias. Tá? Uma outra forma de representar o percentual ou a frequência, né, de uma determinada variável a respeito das suas respostas é através do gráfico de setores. Ele é comumente chamado de gráfico de pizza, porque ele se apresenta nesse formato de fatias, né, que lembra muito uma pizza. Né? Então, para esses dados de tipo de reprodução, olha só como a gente tem uma visualização muito mais bonitinha, né? Então, o ovuvíparo, você vai lá na legenda, é o azul, né? Beleza, então é 20%, 25%, ovovivíparo, ovolíparo 35%, né? Vivíparo com 20%. Tá? Então, ele é bem adequado nessas situações. E assim como o gráfico de colunas, né? Ele é mais adequado, né? É uma sugestão isso, né? Tá? Quando você tem variáveis com poucas categorias de resposta, né? Se você botar muitas categorias de resposta, a tendência é que essas fatiazinhas elas fiquem bem pequenininhas, muito percentual dentro desse gráfico, vai dar uma poluída, poluiu, não dá para enxergar, perdeu a interpretação, perdeu a visualização, tá? Então é essa que é a ideia do gráfico de setores. Tudo bem? Pessoal, é isso aí. Essa parte de organização de banco de dados nós já fechamos agora, né? De novo os meus contatos, vocês podem tirar dúvida comigo, tá? E em seguida a gente vai dar continuidade, né, nos outros assuntos de estatística descritiva. Espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Fiquem todos bem. Até mais.